E neste último bloco do programa No Tom, como falei anteriormente, vou pedir para você, Adley, falar brevemente um pouquinho sobre esse instrumento aí, o pessoal de casa poder conhecer. Então, assim, o violino, por volta ali do século XVIII, né, 18, 19 ali, começou a surgir, né, os primeiros violinos foram feitos na Itália, né, e tem os primeiros fabricantes, né, da família que começaram a construir assim, é bem famoso até hoje, né, existem violinos até hoje assim, que são raríssimos e muito caros, né, que é o Stradivarius e Guarneri, né, Amati também, Amati, se eu não me engano, não lembro como é que é a pronúncia desse luthier e tal. E aí, é uma derivação da Rabeca, né, Rebec, no nome italiano lá. E o violino, a família dos violinos é bem interessante, né, porque existe o violino que é um som, né, o som do violino é um som mais agudo, e aí tem a viola de arco, que é um pouco maior que o violino, é a mesma característica, só que um pouco maior, e trocando uma corda aguda e colocando uma outra mais grave, daí ele fica numa oitava, mais ou menos abaixo, assim, do som do violino, né? Então é um som intermediário. Aí tem o violoncelo, né? Que é aquele instrumento que nós tocamos, se toca, né? Sentado nele aqui, aqui no corpo e tal, que é um instrumento já grave, né? É um instrumento que faz a parte mais grave da família dos violinos. E também tem o contrabaixo acústico, né? Geralmente se vê bastante o contrabaixo acústico em conjunto de jazz, né? Que daí ele faz a parte, né, do baixo, assim, o pizzicato, exatamente, nas bandas de jazz e tal, essas coisas. Mas o que me chamou a atenção foi porque o corpo dele é pequeno, a caixa dele é pequena em relação ao violão, né? E o volume que tem, sim, né, impressiona. Sim, sim. É interessante, né? Exatamente. As partes do violino, assim, a construção dele é muito interessante, né? Na internet dá pra gente ver bastante, assim, a construção do violino, assim, em si, né? Dos luthiers e tal. É interessante uma questão, assim, por exemplo, os violinos antigos, né, são os mais caros, assim, né? O que acontece é que naquela época lá, quando foram feitos os primeiros, né, segundo alguns estudos que eu li, assim, alguns relatos também, é que quando começavam a fazer o violino em si, eles cortavam as árvores, né, e esperavam 20, 30 anos ela secar, ela cortada assim, e depois fazia, né, os instrumentos, né, o violino em si, os instrumentos de cordas. Uhum. Então, quando ela seca, a madeira seca, ela tem uma vibração assim, ela é mais dura, né, uma madeira mais dura, então a vibração dela não tem como se, assim, ser um pouco aveludado, assim, sei lá, abafar, assim, a madeira já está seca, ela está dura, então o som ele vai fluir alto mesmo, né? Então é interessante. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Hoje, né, pelo que eu sei, né, posso estar enganado, mas já cortam a madeira, né? E aí que entra a questão, o quanto mais velho, melhor. Uhum. É porque, no meu entendimento, assim, quando cortam a madeira que vai fazer o violino, eles não esperam que nem antes, 20, 30 anos, secar. Então, aí o que acontece? Eles esperam ali 2, 3 anos, começam a fazer o violino, e aí a madeira vai trabalha já pronto,
Então ela começa a envelhecer, a ficar mais dura com ele pronto. Então, conforme ela vai trabalhando, com os anos, vai ficando mais dura, aí o som vai ficando melhorando, né? Vai Sim, melhorando, né? E aí que sai Muito interessante, cara. Interessante mesmo. Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, pode ter uma aula cultural aqui com a Adley, né? De um pouquinho do violino, né? Do que foi a partir da existência e da fabricação desse instrumento aí. Muito interessante, cara. E que casou perfeitamente, cara, com a dupla aí, pode ter certeza. E que nem tu falaste do volume, né, realmente ele grita muito mais, né, do que o violão acústico, né, então geralmente quando são lugares pequenos eu uso uma caixa pequena, assim, né, de 10 watts, assim, para poder equilibrar. Aí, claro, se a gente toca num lugar maior, num PA grande, assim, aí sim, aí faz toda a amplificação, mas acústico, assim, normalmente se eu quiser nivelar, eu tenho que usar uma caixinha de som. É interessante que eu achei que... como é que é o nome desse... É vara mesmo? Ah, esse daqui é o arco. O arco? De arco. Tá, achei interessante porque tu consegue a dinâmica nele mesmo, né? Sim, sim. Né, o controle, né, tem o estudo só para a mão do arco, né? Então, técnicas assim para você ter um controle na passagem do arco no violino. Então, é sempre um estudo com a mão, né, direita, né, que é do arco, quanto a mão aqui da esquerda com os dedos também faz as dinâmicas. Bem interessante, bem interessante. Antes de nós ouvir mais uma musiquinha do Omni, Dudu, né? Enfim, Lucas, fala um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa aí, o porquê desse nome. Bom, na verdade ele é bem simples, né, esse nome. A gente queria dar essa ideia de que, bom, são dois homens no palco. Resumindo, é isso aí. Aí a gente foi atrás, assim, e é que a gente queria brincar um pouco com o duo, né? Porque quando a gente pensou no nome assim, duo o quê? Né? Daí a gente começou a testar um monte de coisa, assim. E aí a gente pensou, cara, dois homens. Daí eu achei interessante, até foi eu que sugeri pro Ada a gente tentar trazer um pouco para o idioma italiano, pela própria tradição da música, mas também pensando na nossa região aqui, que é uma região predominantemente de imigrantes italianos. Então a gente pensou, due uomini seria, né? Se fosse dois homens. Uhum. E aí a gente deu uma juntada ali, pegou o duo, né? E ficou do homini. Então... Sim. É mais ou menos assim que surgiu. O pessoal às vezes sempre espera uma história, né? Fantástica, mas não teve muito... Não, mas quando é pra ser, é isso aí, né, cara? Não tem que bater cabeça muito. Surgiu a ideia e ficou fantático. Sim. Foi Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se o pessoal quiser nos seguir, né? Então com certeza. No Instagram é do OmniBR, né? E no Facebook é /duo-omni. A gente teve que mudar um pouquinho porque já tinha um nick igual esse. Então é facebook.com/duo-omni. E no Instagram é duo-omnibr. E para quem quiser contratar o Duo, para você que quiser contratar uma música mais romântica e tal, fazem de tudo também, né, Lucas? Mas o nosso repertório é bem vasto. Já é fantástico, muito bom. Rock, assim, AC/DC e tal, em casamento, entradas de noivos. Entrada de noivos, cara. A gente tocou mais do que uma vez. AC/DC, Guns N' Roses. Guns, Aerosmith também. Vai um vasto repertório, assim. A gente, até o pessoal, o que define o repertório de vocês, né? Normalmente a gente pega uma mescla de rock, pop e clássico, né? Então, junta tudo isso e dá nosso repertório, mais ou menos. Então tá aí. Agradeço em nome da Conecta Mais, do programa No Tom, a participação de vocês, Lucas, Adley, do Omni. Convidamos você a continuar acompanhando toda a programação da Conecta Mais, né, pelos seus links que vão estar aqui embaixo também, né, Matheus? Isso aí. Nos acompanhe, não deixe de acompanhar, a programação está muito boa, está bem eclética, né? Já fazendo um jabá para o Lucas. Acompanhe a Conecta Mais, que só tem a crescer todos os programas, e acompanhe o programa No Tom, porque aqui teremos músicos conhecidos seus, e pode ser que você amanhã pode estar aqui gravando
o programa para que todos possam conhecer o seu trabalho e poder contatar através da Conecta Mais Web TV. Lucas e Adeli, muito obrigado. Sucesso sempre, tá? Voltaremos em breve para falar sobre a escola, sobre os seus trabalhos aí como professores, tá? Opa. Pode ter a certeza que em breve nós voltaremos. Muito obrigado. Obrigado. O convite à disposição sempre. Então tá bom. O programa No Tom fica por aqui e semana que vem tem mais.